Olá, meu nome é Maria Eugênia e hoje eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Abordagem Evolutiva para Ajuste Automático de Modelos de Autômatos Celulares para Simulação de Incêndios. Eu sou orientada pela professora doutora Egina Oliveira e coorientada pelo professor Dr. Luiz Gustavo Martins. Esses são os tópicos dessa apresentação que serão discutidos nessa sequência. Os incêndios florestais causam danos irreparáveis, sejam ambientais, econômicos e sociais. Esses incêndios estão cada vez mais frequentes e cada vez mais graves, como visto em casos recentes dos biomas brasileiros, como a Amazônia, Pantanal e Cerrado. A fim de ajudar especialistas no controle de chamas e de danos, é necessário prever o comportamento destes incêndios. Modelos computacionais de simulação já foram utilizados em diversos sistemas, como climáticos, epidemiológicos e ecológicos. Mas a modelagem de um sistema é bastante complexa e os modelos são altamente dependentes de seus parâmetros iniciais. Um modelo de simulação de incêndios florestais precisa considerar diferentes fatores, como o tipo de solo, topografia do terreno, direção e velocidade do vento, além da temperatura e umidade. Desta maneira, o objetivo geral deste trabalho é desenvolver um mecanismo de ajustes automáticos de modelos de simulação de incêndios baseados em autômatos celulares e aplicação destes modelos a dados reais do cerrado. Um autômato celular é um modelo com interações locais representado por células iguais que interagem entre si de acordo com regras específicas. Um AC pode ter várias dimensões, unidimensional, bidimensional e tridimensional. Em um AC unidimensional, a vizinhança é composta pelas células à esquerda e à direita. Já em ACs bidimensionais, existem dois tipos de vizinhança: a de von Neumann, que considera as células na vertical, horizontal e adjacente à célula, e a vizinhança de Moore, que considera as células na vertical, horizontal e na diagonal adjacente à célula. O número de células em uma vizinhança é dado pelo raio. Na literatura, existem diversos modelos de simulação de incêndio. Neste trabalho, consideraremos três. O primeiro modelo é o de Lousada e Ferreira Júnior, de 2008. Ele é um autômato celular bidimensional que utiliza a vizinhança de Moore. As células alternam entre dois estados, tipo que varia entre água e fogo e tempo que varia entre queima e recuperação. O modelo apresenta dois parâmetros, LQ, que é o tempo máximo de queima, e LR, que é o tempo máximo de recuperação. As regras de transição dos estados são as seguintes: células do tipo fogo com o tempo LQ tornam-se do tipo árvore com o tempo zero. As células incrementam o tempo em 1 até atingir seus limites, seja LQ ou LR. Células do tipo árvore mudam para o tipo fogo com uma probabilidade P. O segundo modelo foi proposto por Lima e Lima em 2014 e também é bidimensional com vizinhança de Moore. Cada célula pode ser do tipo árvore, do tipo fogo, que é representado por 4 níveis, e do tipo cinza. Além disso, para a modelagem da direção do vento, que influencia diretamente na propagação do fogo, utiliza-se uma matriz 3x3 com 9 valores de 0 a 1. As regras são as seguintes: as células do tipo fogo mudam para o próximo estado a cada intervalo de t igual a 2. Logo, as células atingem o último nível de fogo após 8 intervalos de tempo. As células do tipo árvore mudam para o fogo com probabilidade P. Após o estudo, compreensão e reprodução bem-sucedida dos modelos de Lousada e Júnior e Lima, em um trabalho anterior do LC-Bio, criou-se um modelo híbrido que mescla as características desses dois modelos. O modelo novo tem os parâmetros LQ, LR e a matriz de preferências que representa o vento. A matriz de preferências muda completamente o sentido de propagação do fogo e sua intensidade, além da probabilidade P. Entretanto, para reproduzir o comportamento do bioma do cerrado, esses parâmetros precisam ser ajustados. Algoritmos genéticos são uma técnica de IA em que, através de uma busca não determinista, permitem uma aproximação das soluções aos resultados ideais, conhecidos como pontos ótimos. O modelo proposto consiste em um método de ajuste automático dos parâmetros do modelo de incêndios Ferreira.
O indivíduo é composto pelo conjunto de parâmetros, matriz de preferências em que cada matriz tem um valor decimal no intervalo de 0 e 1, LQ, que é o tempo máximo de queima, com o valor inteiro no intervalo 1 e 10, LR, tempo máximo de recuperação, com o valor inteiro no intervalo de 1 a 100. Assim, para cada tipo de vegetação, o indivíduo tem 10 parâmetros. A população inicial é gerada de forma aleatória. Este é um exemplo de um indivíduo. Na seleção, utilizamos o torneio simples com tour de 3. No crossover, utilizamos dois modelos, os de 2 pontos de corte e a recombinação aritmética. E para mutação, fazemos a adição ou subtração aleatória de um valor também aleatório aos parâmetros. Para o cálculo do fitness, em uma analogia aos pontos cardeais da rosa dos ventos, o reticulado foi dividido em 9 quadrantes. A diferença entre as células de fogo do indivíduo corrente e a base de dados de referência é calculada. Esse é um problema de minimização. Cada indivíduo é avaliado 5 vezes e a média é calculada. Os valores da base de dados nesse estágio do trabalho foram gerados artificialmente. Na primeira etapa deste trabalho, utilizamos uma vegetação homogênea e a base de dados utilizada como referência foi gerada usando o próprio modelo. Nessa etapa, na execução do AG, utilizamos apenas um ponto inicial de fogo. O AG era capaz de encontrar os mesmos valores de referência para LQ e LR. Para a matriz, os valores eram distintos, mas com o mesmo comportamento. Para avaliar a matriz obtida, gerou-se a partir de seus valores uma força vetorial que indica a direção do vento, o seu ângulo e a intensidade. Neste caso, mostramos a evolução temporal com os parâmetros de referência e com os parâmetros obtidos pelo AG. A execução não é igual, e isso não ocorre nem executando o AC com os mesmos parâmetros, porque ele é probabilístico, mas o comportamento é semelhante. Nos dois casos, o fogo se espalha na direção oeste do reticulado. Mas o ponto inicial é determinante para a execução do AC. Dependendo da direção do vento, as bordas do reticulado podem ser atingidas mais rápido, dificultando a avaliação. Neste caso, o fogo atinge o sul do reticulado entre os instantes de tempo 20 e 30. Para controlar esse fator, utilizamos então 5 pontos iniciais distintos de fogo, um central e 4 distribuídos em cada extremo do reticulado. Um ponto pode ser mais ou menos favorável para aquela direção do vento e assim conseguimos obter o comportamento médio. Para o cenário com espalhamentos na direção do sul, com 5 pontos iniciais distintos de fogo, notamos que o comportamento da propagação é mais semelhante ao da referência que no caso com um ponto inicial de fogo. Para avaliar a sensitividade ao modelo, geramos bases de referência com o modelo de Lima e Lima. O valor de LQ encontrado foi de 8, que condiz com o fato de que no modelo Lima e Lima o fogo dura 8 intervalos de tempo. O modelo de Lima e Lima não tem recuperação. Neste caso, o indivíduo obtido pelo AG teve valor de 100 em LR, o seu máximo. A matriz do vento é semelhante e o AG foi capaz de mimetizar a direção do vento. Fizemos uma simulação com um intervalo de LR entre 1 e 1000 e o AG foi capaz de perceber que para reproduzir o comportamento da referência, em que não há recuperação de fogo, o valor de LR deveria ser maior. Assim, neste caso, o valor encontrado para LR foi de 1000 e, na evolução temporal, percebemos que o comportamento é ainda mais semelhante. Para reproduzir o bioma do cerrado, estamos testando alguns tipos de vegetação. Este é um exemplo do modelo heterogêneo com dois tipos de vegetação. Cada vegetação tem seus valores para a matriz de preferências LQ e LR. Neste caso, o indivíduo passa a ter 20 genes. O fitness é calculado separadamente para cada tipo de vegetação. A base de dados foi gerada pelo próprio modelo. O AG é capaz de reproduzir o comportamento para cenários com vegetação heterogênea. Como cada simulação com a mesma configuração de parâmetros tem um comportamento distinto, essa característica estocástica aumenta a dificuldade do nosso problema. Ainda assim, em todos os cenários, o AG foi capaz de mimetizar o comportamento do incêndio, utilizando imagens da queimada como referência. Como trabalhos futuros, pretende-se avaliar a sensitividade do modelo heterogêneo, testando-o em outros modelos.
Além disso, estamos elaborando mais tipos de vegetação e pretendemos fazer a validação deste modelo com dados reais, especificamente do Parque do Pau Furado em Uberlândia. Essas são as referências utilizadas na construção deste trabalho